capítulo 1, o versículo é o 3, em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 1, o versículo é o 3. E assim que você encontrar, glorifique ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que nos foi preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Colossenses 1, no versículo 13 fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pai, muito obrigado. É sabido que a tua presença já se faz presente nesse recinto, nesta igreja. Pai, que eu me cale e fale a tua voz e o teu Espírito Santo. Pai, que nós tenhamos discernimento de tudo que nós vamos ouvir aqui nesta noite, e que a tua palavra, ela vá e ela produza resultados que permaneçam até a eternidade, em nome de Jesus, amém e amém. Assentai-vos, meus queridos irmãos. O tema desta noite é conhecendo a graça de Deus. Quando nós olhamos para esta carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós muitas vezes lemos e não discernimos que esta carta, ela é na verdade um pedido de um homem. Este homem, seu nome é Epáfras. Epáfras era um jovem que conheceu o Evangelho a partir do apóstolo Paulo. E esta carta, ela surge exatamente de uma crise da igreja. Então Epáfras, por não conseguir resolver um problema que estava acontecendo na igreja, ele vai recorrer ao apóstolo Paulo, que está preso. E ele vai pedir ao apóstolo Paulo instruções ao povo de Colosso, para que houvesse um entendimento sobre a graça de Deus. A cidade de Colossos ficava a 190 quilômetros ao leste de Éfeso. Éfeso fica na Turquia, Ásia Menor. Paulo vai mencionar Epáfras como o primeiro a anunciar o evangelho das boas novas ao povo de Colosso. Então a palavra, ela vem e ela vai alinhar o coração do povo de Colosso através de Epáfras. E é provável que Epáfras tenha se convertido durante o ministério de 3 anos do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. De acordo com Lucas, durante a estadia de Paulo em Éfeso, pessoas de todas as províncias, ao ouvir a palavra de Deus, elas se convertem ao Evangelho. E embora Paulo
propriamente dito, não tenha pisado os pés em Colosso, ele vai gerar sementes. E Epáfras é um filho na fé do apóstolo Paulo. Então olha para você ver como é importante você apresentar a palavra de Deus e ministrar a palavra de Deus. Uma palavra ministrada a um homem certo, ela tem a capacidade de alcançar uma multidão. Então Epáfras, ele vai debaixo da autoridade apostólica do apóstolo Paulo, e ele vai não apenas ir de encontro a Paulo para pedir a direção, mas vai trazer a carta com as próprias mãos, a carta escrita de próprio punho, que Paulo traz então as instruções à igreja. Quando Colossenses foi escrito, Epáfras estava visitando o apóstolo Paulo na prisão, e eles estão passando por uma crise ministerial. Eu quero que hoje você entenda, muitas vezes a gente fala assim: o que é graça? Ah, graça é um dom imerecido. Graça é receber algo que a gente nem merecia. Isso está certo. Mas existem entrelinhas dentro da graça que precisamos compreender. Muitas pessoas acham que a graça só vem depois de Jesus. Não, a graça ela vem antes da fundação do mundo. A graça de Deus ela vem, e você vai vendo Deus manifestando a graça dele com relação a Adão, por exemplo. Você vai vendo a graça de Deus estabelecida sobre Caim, por exemplo, que matou o seu irmão. Você vai vendo a graça de Deus se manifestando sobre Sansão. Você vai vendo a graça de Deus estabelecida sobre Jacó, Abraão, Isaac. Você vai vendo a graça de Deus sendo um instrumento de Deus para que o povo não fosse consumido. Eu escrevi um dia no meu Instagram a seguinte frase: enquanto os nossos argumentos gritarem mais alto do que o nosso arrependimento, não haverá remissão para os nossos pecados. Porque quando a gente fala de graça, a gente pensa assim: Deus vai ter que me perdoar independente do que eu fizer, então eu vou decidir fazer o que eu bem entendo, ninguém manda em mim. Só que graça não é uma libertação para você fazer aquilo que você bem entende. Graça, em primeiro lugar, você precisa entender que você tem um dono que pagou um preço pela tua vida, que te ama incondicionalmente, mas que dependendo das suas ações, a graça também traz condenação. Quando nós lemos Atos capítulo 5, nós percebemos um homem e uma mulher, que eram quem? Ananias e Safira. Eles estão vivendo no auge da graça. O Espírito Santo está batizando com o Espírito. Dons estão sendo liberados. Mas o que está acontecendo? De repente, Ananias e Safira decidem mentir acerca de uma propriedade que eles venderam. O que acontece? A graça vai alcançá-los de que forma? Trazendo condenação, penalidade, morte. Você está aí, não? Graça não é uma liberação para você pecar. Graça é uma proteção e uma capacitação para você resistir ao pecado, para você suportar as provas sem pecar. Graça não é você falar: agora eu estou livre, os meus pecados foram encravados na cruz, agora eu posso fazer tudo o que eu quero. Mentira. Graça não é para liberalidade, para você achar o que deve fazer e fazer. Graça é para trazer consciência de juízo, de justiça e de pecado.
A gente confunde muito, existem igrejas pregando graça de uma forma totalmente equivocada, falando assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, agora você levantou a mão e aceitou Jesus, agora faz o que você quiser da sua vida. Mentira. Então, Paulo vai escrever o povo de Colossos para tratar destas questões. O que nós olhamos aqui traz para nós uma compreensão. Quando nós olhamos as 4 cartas de Colossenses ao povo de Éfeso, a Filemon e aos Filipenses, são 4 cartas escritas quando o apóstolo Paulo estava preso. Paulo está preso, mas a unção que ele carrega está liberada para continuar alinhando os corações, para continuar fundamentando a igreja, para continuar confrontando o pecado. O homem Paulo está preso, mas a unção apostólica que está sobre ele está livre para levar a igreja a uma compreensão dos fundamentos espirituais. O que é uma igreja apostólica? É uma igreja confrontada para alcançar outros níveis, para que estes níveis alcance alguém que está perdido lá fora. O apóstolo instrui ao povo de Colosso para que eles se mantivessem fiéis a Cristo Jesus, porque ele iria suprir todas as necessidades físicas e espirituais deles. Então Paulo vai começar com uma advertência para que eles deixassem o pecado, para estabelecer uma nova vida em Cristo. Escute, existe algo na igreja que está sendo esquecido. A palavra regeneração. Mas eu nasci de novo, me batizei. Ei, quando você se batiza, você dá um primeiro passo para a regeneração. O que é regeneração? Vamos falar de metamorfose? Vamos falar da borboleta e da lagarta? Quando nós olhamos uma borboleta, parece que ela nunca foi lagarta, parece que ela nasceu borboleta. Mas existe um processo da lagarta que se chama crisalidar. O que é crisalidar? Crisalidar é entrar em crise. Crisalidar é o processo onde aquele bichinho que rasteja vai entrar no casulo e não vai saber o que vai acontecer depois. A natureza leva a lagarta a entrar no processo do crisalidar. Abaixa um pouquinho o retorno para mim. Entrar no processo de crisalidar. Por quê? Porque o processo de crisalidar é um processo de entrar em crise. Quando nós entramos na igreja, você começa a entrar em crise. Por quê? Porque você vem aqui, você ouve uma palavra, você volta para casa, e lá na sua casa, lá no seu trabalho, alguém continua fazendo as mesmas coisas. E você tem uma tendência também a fazer as velhas coisas. E aí você começa a entrar em crise. Eu conheço uma pessoa que ela aceitou Jesus, se batizou, e ela tinha uma mania. A mania de roubar um polenguinho do mercado, abrir e comer, sem pagar. Ela tinha essa mania. Ela roubava o polenguinho, que diga-se de passagem é horrível, mas ele gostava. Ele pegava o polenguinho, colocava na boca e pronto. Aí um dia ele vai no mercado, ele se esquece que se batizou, que aceitou Jesus como Salvador, e pega o polenguinho. Aí ele ouve uma voz assim: ei, devolve. Aí ele pensou: me viram pelas câmeras, devolveu. Agora você é uma nova criatura. Ele ficou procurando quem estava falando aquilo com ele. Falou: de repente alguém da igreja
pegou o microfone do mercado e está falando comigo. Mas era o Espírito Santo falando dentro dele. Ei, aquele que roubava, não roube mais. Agora você entrou em crise, agora você vai, o seu corpo, a sua alma vai ter uma tendência a fazer aquilo que o seu velho homem sempre fez. Aí a graça vai te dar cobertura, proteção, força para você resistir às coisas do velho homem. Isso é graça. Uma capacidade que Deus te dá a resistir às coisas do velho homem adâmico. Quando você resiste às coisas adâmicas, você se aproxima da presença de Cristo. A graça não é um lugar para pecar. A graça é um lugar para te autorizar a resistir, para te fortalecer a resistir, para dizer para você mesmo: ei, eu não vou deixar de pecar porque o apóstolo, o pastor, o bispo, a bispa vão ver. Eu vou deixar de pecar porque eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Graça é Deus trazendo à sua mente uma consciência espiritual de quem você é, na essência. Quem está aí? Paulo escreve aos Colossenses porque falsos mestres estavam perturbando a igreja local. Por que Colossos era um alvo? Porque era um lugar de comércio. Vinha gente de todo lado. Quer ver um lugar perigoso para você trabalhar? Aeroporto. Por quê? Porque tem gente de todo lugar, de toda cultura. E aquilo é uma cidade com várias mentalidades. E aí, como é um lugar com várias mentalidades, cada um quer fazer a sua própria vontade. Quando nós olhamos para Corinto, para Colosso, para Éfeso, que eram cidades comerciais, onde vinham pessoas de todas as direções, com mentalidades diferentes, há uma tendência de alguém com a mentalidade diferente tentar influenciar os outros. Então, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, mas o meu corpo, a minha alma, todo dia vão tentar contrariar o Espírito Santo, vão tentar contrapor a palavra e a vontade de Deus. Quem está aí? Ali em Colosso haviam falsos ensinamentos, heresias, uma mistura de atitudes, de religiões, de ideias, de filosofias, de falsos mestres. Existem pessoas andando na rua com uma Bíblia chamada a Bíblia do Novo Mundo. São pessoas bem intencionadas e muitas delas receberam uma lavagem cerebral desde pequenininhas. E elas falam assim: ó, se você quiser, eu vou na sua casa para ensinar a Bíblia para você. E eles são resilientes. Eles saem com a pastinha na mão, saem sempre de 2 ou 3 para ensinar o que? A Bíblia do Novo Mundo. Mas chama para orar. Começa a orar em novas línguas. Irmãos, não vai ficar um. Porque para eles o Espírito Santo é uma força ativa e não uma pessoa. Então eu desqualifico a pessoa do Espírito Santo. Quando você pega a Bíblia do Novo Mundo, ela parece verdade, ela parece verdadeira, ela parece genuína, mas só parece.
Há uma distorção nas verdades. Transformaram verdades em mentira. Quando você pega, por exemplo, o Evangelho segundo escreve o Espiritismo, o apóstolo Paulo fala assim, ó: não deis ouvidos quando alguém vos falar de um outro evangelho, que não seja esse. Quem está aí? Então, o que estava acontecendo ali? Falsos mestres estavam insistindo na observância do sábado, das festas à lua nova, ao judaísmo, com as regras religiosas, com referência ao endeusamento do corpo, que é uma mentalidade greco-romana. E aí eles começam a misturar tudo. Paulo então escreve aos Colossenses, falando dos falsos mestres que estavam perturbando a igreja local. Paulo sabia que aquela era um sinal vermelho para a igreja. O entendimento da graça é uma poderosa chave cristã, para mim e para você. Nós vivemos dias em que a graça de Deus está sofrendo distorções terríveis, tanto da parte dos legalistas como da parte dos liberalistas. Alguns que são rígidos demais, dizendo, não, ó, Deus só está aqui porque a nossa saia vai até o pé, porque a gente não usa maquiagem, Deus está aqui. E aí colocam pessoas sob um jugo que as pessoas não conseguem suportar. E por outro lado, uma liberalidade comum. Ah, agora você é de Cristo, você é nova criatura, mas você continua bebendo. Você pode continuar fazendo o que você sempre fez. Eu vou contar um testemunho para você. Eu sempre gostei muito de tomar cerveja. E quando eu saí do mundo e eu comecei um processo de regeneração, confesso para você que foi muito difícil a minha mente, o meu paladar, a minha memória olfativa se desconectar daquilo. E aí o que eu fiz? Eu vou comprar cerveja sem álcool. Não tem álcool, não tem problema. Só que quando eu bebia cerveja sem álcool, a minha memória do paladar me remetia a ambientes lá do passado. E eu comecei a entender que aquilo começava a trazer para mim um prejuízo e fazia sobre mim um vínculo, uma aliança com um velho homem. E o que eu entendi? Tudo que me faz um vínculo com o passado, eu preciso romper. E eu falei com a bispa, nunca mais vai ter cerveja sem álcool aqui em casa. E nunca mais entrou cerveja sem álcool lá em casa. Aí o irmãozinho um dia foi lá em casa, abriu a geladeira e falou assim, tomando um vinhozinho, né, bispo? Falei, eu não bebo. Isso é para fazer carne. Nem vinho eu não bebo, nada. Bicho, acha que um crente deveria tomar um cálicezinho, só uma calibradazinha? Eu confesso para você que eu sou completamente contrário a nós estarmos ligados a qualquer coisa que nos remete às coisas do mundo. Bicho, mas é só uma talagadazinha, é só Aí eu vou fazer uma pergunta para você. 1 litro de veneno é veneno, sim ou não? E uma gota de veneno deixou de ser veneno? Só uma gotinha. Vou pôr só uma gotinha de veneno no teu copo. Você bebe, é só uma gotinha. O que tem? Você vai beber, sim ou não? E por que você bebe uma gotinha de álcool? É para a gente pensar.
Você está aí, não? O processo de regeneração me faz entender que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas embriagai-vos com o Espírito. Mas é só um pouquinho, vamos pôr só um pouquinho de veneno também. Sim ou não? Não, bicho, Deus me livre. Ei, escute. Eu preciso entender a graça de uma forma mais sistemática. Não estou falando de radicalismo, estou falando de consciência. Aí o meu cunhado um dia, depois de anos, falou lá em casa assim, ó. Ele veio aqui em casa e falou assim, ó. Eu me escandalizava quando eu entrava na casa de vocês e via cerveja sem álcool na casa de vocês. Olha isso. Nunca falou, miserável. E às vezes uma ação nossa, que parece pequena, insignificante, ela pode comprometer a salvação de alguém que está do nosso lado. Mas é só uma latinha, Voltuir. É só no trabalho, é só para dar uma esquentadinha na turbina. É só uma latinha, está entre parente. Eu me fiz fraco para ganhar o fraco, sim, mas eu não vou fazer aquilo que compromete o meu caráter espiritual. Não, bispo, eu parei de fumar mesmo. Eu só fumo só cigarro eletrônico agora. Faz tão mal, ou tanto quanto mais. E existe um estudo falando que a Europa está com os seus jovens com os pulmões tão detonados que parecem que eles fumaram 80 anos. Por causa do quê? Do maldito cigarro eletrônico, que parece que não faz mal algum. Querido, o diabo não virá de chifre e rabo, ele virá com a sua suntuosidade, com o seu cuidado. E eu um dia contei aqui na igreja como o diabo falou com o pastor: pastor, eu queria entrar na igreja. Não, você não vai entrar. Deixa, só um pouquinho, não vai entrar. Então tá, pastor. Aí ele foi lá e voltou: pastor, então vamos fazer o seguinte, só a ponta do nariz, eu prometo, é só a ponta do nariz. O pastor parou um pouco e pensou: Satanás, só a ponta do nariz? Você vai entrar só a ponta do nariz dentro da igreja? É, só a ponta do nariz, pastor. O pastor falou: então a ponta do nariz você pode colocar. Ele fez assim, virou as costas e entrou de ré. O diabo é mais astuto que você possa imaginar. Eu o conheço. Eu sei o que ele faz dentro de um casamento, dentro da história, dentro da vida de um filho. Eu sei o que ele faz numa nação. Eu o sei. Quando eu fui sair do espiritismo, os mesmos guias que falavam: eu sou seu amigo, faz isso, e pasmem, dá certo. Por que dá certo? Porque eles querem ganhar a sua confiança. Aí você vai, enfia o pé, enfia o outro, enfia o corpo. Quando você pensa que não, aquilo é uma areia movediça, e você não consegue sair mais. Só pela graça, só pelo sangue, só pelo poder daquele que salva, cura e liberta. Quando eu saí, eu falei com a pastora Marília, com a pastora Maria, eu falei: eu não vou fazer parte disto mais. Eu vim lá de São Paulo, encontrei a pastora Marília, que também era espírita, pastor Domingos, que também era espírita, a minha mãe, e eu falei: gente, Deus falou comigo, e eu não vou continuar mais nisso. Falei de coisas que eu não entendia profundamente, mas movido pelo Espírito. A pastora Marília se converteu, o pastor Domingos se converteu, a minha mãe se converteu. Aí eu fui lá em Minas Gerais, a minha irmã se converteu.
Falei, rapaz, o negócio aqui é sério mesmo, né? Você está indo? As minhas sobrinhas, os meus sobrinhos nasceram num lar livre da idolatria, da feitiçaria, porque um dia Deus me deu uma palavra. Você é um canal de Deus, para que a graça de Deus use você para fazer um grande estrago no inferno. E aí eu falei assim, fazendo prova com o diabo, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, vou sair. Você vai para onde? Vou para o budismo. Então pode ir. Não, decidi. Eu vou para o catolicismo. Pode ir. Não, decidi. Eu vou para o islamismo. Pode ir. Decidi, não, eu vou para o confucionismo. Pode ir. Não. Eu vou para a igreja evangélica. O quê? Para a igreja evangélica? Repense isso, ou a sua cabeça estará a prêmio a partir de hoje. Já está pensado, esta é a minha decisão, e eu não volto atrás. Demônios entravam no meu quarto, lutavam comigo, por causa da minha alma. Eu mergulhei em Deus como nunca. E um dia eu falei, Deus, as forças espirituais são mais fortes do que eu imaginava, e mais fortes do que eu possa resistir. Eu falei, Deus, eu estou à tua sombra, e eu preciso descansar. Eu não consigo dormir mais, porque os demônios me assolam, porque os demônios mexem comigo, porque os demônios mexem na minha janela, porque os demônios mexem na minha cortina. Eu não tenho paz para trabalhar. Senhor, eu preciso que o Senhor seja a minha retaguarda. O Senhor me disse, Júnior, olha pela janela do seu apartamento. Eu olhei pela janela do meu apartamento, e o Senhor disse, agora olha para fora. E eu olhei em volta do meu condomínio. Anjos cercaram o meu condomínio, um com a frente um com o rosto virado para um lado, outro virado com o rosto para o outro lado, enfileirados em ordem de batalha, espada na mão desembainhada e um escudo no outro. O Senhor Deus falou assim para mim, eu quero ver quem vai mexer com você agora. E só para garantia, eu vou colocar 2 anjos do seu lado, na tua retaguarda, e um à tua frente, para guardar o seu caminho. Recalabachúrias. Queridos, eu nunca tinha falado isso para ninguém, até um acampamento. Isso era um segredo meu e Deus. Eu nunca tinha apresentado isso para ninguém, até que num acampamento, o pastor Roberto estava lá. E aí o Senhor abriu a visão do pastor Roberto, e ele falou assim, bispo, eu vi 2 anjos com o senhor. Que coisa, hein? E eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Não abuse da graça. Ah, mas eu já fui perdoado. Eu e você fomos perdoados, mas não fomos liberados para continuar fazendo o que fizemos um dia. Eu e você somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu estou num corpo de pecado ainda, mas eu tenho resiliência para resistir aquilo que tende a me levar ao velho caminho, à velha estrutura, à mentalidade adâmica. Eu tenho a graça de Deus que me faz resistir ao pecado. Você tem essa graça. Os tempos são difíceis. O diabo mais que nunca está trabalhando dentro de nossa casa. Onde? No celular, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no YouTube, debaixo do nosso nariz.
falando mentiras, falando aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Evangelho genuíno não é aquele que fala o que você gostaria, mas é o que confronta o teu caráter. O que precisamos entender que é necessário que os cristãos tenham a fundamentação bíblica que vai definir o que é e o que não é a graça de Deus. O propósito é destacar a importância da macrovisão acerca da graça. O que é a microvisão? Uma vez salvo, salvo para sempre. Posso fazer o que eu quero fazer? Estou salvo, está tudo certo. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Microvisão. Macrovisão. Não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Ele pagou um preço pela minha vida, e eu não me permito voltar atrás. É necessário o entendimento correto da graça de Deus, que não é importante apenas, mas é poderosa para produzir um impacto na nossa vida espiritual. O problema é que por meio das justificativas infundadas sobre o que seria a graça de Deus, os crentes se afastam da vida cristã piedosa, fervorosa e dedicada que deveriam viver. Ensinadas onde? No Novo Testamento. Por que hoje as pessoas caem facilmente? Porque elas não conhecem a verdade. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Olhe para alguém e diga: graça não é permissão para viver como se Jesus não tivesse morrido por você. A graça também tem uma relação sobre a frutificação cristã. Quem tem a graça de Deus frutifica. Sabe aquele crente que passa 1000 anos na igreja? Ele nunca agrega, ele sempre manda alguém para fora. Ele nunca junta, ele sempre espalha. Ele nunca tem um bom conselho, ele sempre vai apontar o teu defeito. Ele nunca nota que você está precisando de um cuidado, e não de um xingamento, e não de uma bronca. A graça amplia nossa visão acerca de nós e acerca do outro. Quem está aí? A graça, numa macrovisão, amplia a minha visão acerca do outro e acerca de mim, acerca daquilo que eu ainda não sou, e acerca de eu cuidar daquele que ainda não chegou aonde ou no nível que eu já cheguei. Porque é fácil alguém que tem 1000 anos de igreja, 50 anos de igreja, olhar alguém que chegou ontem e falar assim: você tem que se converter logo, hein? Oi, mamãe, você demorou 50 e eu cheguei agora. Me ajuda. O problema é que a gente tem pressa. A gente não quer parar um pouco para pegar alguém na mão e falar: caminha comigo, aqui comigo, para que nós possamos juntos chegar mais longe. Um cavalo puxa 1 tonelada, mas 2 cavalos puxam 4 toneladas. É por isso que a Bíblia diz: é melhor serem 2 que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Quem está aí? Damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Olha o que está escrito: desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para você nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. E esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo no mundo todo, assim como acontece entre vocês,
desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Filipenses 1, do 3 ao 7. Vamos destacar 3 fundamentos importantes, fundamentado e apresentado pelo apóstolo Paulo. O primeiro, há uma ênfase sobre a questão da frutificação. Graça não é apenas força e resiliência, é capacidade para frutificar. Eu sou uma nova criatura, eu tenho o Espírito Santo, eu sou movido pela graça. Então mostre os seus frutos. Você está aí, não? Porque nós estamos usando a graça sempre para ficar protegendo a nós, mas a graça também é para fazer com que nós frutifiquemos. O apóstolo ele vai declarar e destacar o compromisso dos colossenses com a fé em Cristo Jesus, por amor por todos os santos, e em seguida reconhece que o evangelho estava produzindo fruto entre eles. Em segundo lugar, Paulo atesta que a frutificação, ela provém do entendimento. Eu não tenho como frutificar se eu não tenho entendimento da palavra. É por isso a necessidade e a importância de ler e meditar acerca da palavra. Porque eu não vou frutificar se eu não tenho entendimento acerca de frutificação e do evangelho. Eu trabalhei para um homem. Ao falar o nome deste homem, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Esse homem, ele comprou terras no Mato Grosso, terras que não produziam nada. E ele, em conjunto com a Embrapa, buscando estudar o solo, eles descobriram uma maneira de plantar soja no meio do cerrado. Eu trabalhei para esse homem muitos anos, Olacir de Moraes. E eles descobriram então que para frutificar, eles precisavam entender porque o solo não produz no meio do deserto, no meio do cerrado. Então, para você frutificar, você precisa conhecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Em terceiro lugar, encontramos uma relação entre o entendimento que gera frutificação e a instrução que aqueles irmãos haviam recebido. E aqui nós destacamos que o entendimento é necessário porque nos ajuda a frutificar. Não chega de forma aleatória, não chega de forma espontânea, mas é fruto de aprendizado. Se você quer ter uma vida de regeneração, você precisa conhecer a palavra. A fé vem como? Pelo ouvir, e ouvir a palavra. Qual o problema desta geração? Ouve todo mundo, menos a palavra. Ouve todos os youtubers do planeta, menos a palavra. Falei para o meu filho outro dia. Sabe qual a diferença dos youtubers que vocês ouvem e daquilo que eu falo para vocês? É que eles não têm nenhum compromisso com a sua vida, com o seu destino, com a sua história. Se eles disserem e der errado, o problema é seu. Mas aquilo que eu te instruo, eu garanto, eu vou com você, eu te ensino e chego com você até onde você precisar. E se alguma coisa der errado, eu estarei de mãos dadas com você. Mas eles não têm compromisso nenhum com você, com a sua casa, com a sua família.
com o seu destino, com a sua salvação e nem com a sua regeneração. Mas quando você vem aqui e ouve uma palavra que confronta o teu caráter, às vezes você pode sair até chateado e triste, mas a palavra que vem do trono de Deus, ela traz um despertamento para que você possa aprender e frutificar onde você estiver. Ontem nós começamos uma série com os homens, e nós precisamos lembrar, e eu faço uma citação, e eu mandei hoje no grupo dos conectados. Deus não está em busca de homens com a tatuagem do leão, Ele está em busca de homens que rugem. Você está aí, não? Deus está levantando o sacerdócio da igreja, para fazer com que a igreja avance além das potestades, dos principados e dos domínios. Os colossenses só alcançaram o entendimento correto acerca da graça, porque alguém os instruiu, e o seu nome, Epáfras. Talvez você nunca tenha nem ouvido falar de Epáfras, mas este homem foi um homem significativo na vida de um povo. A graça de Deus, ela faz com que você seja significativo onde você pisa. Glória a Deus. Então, de forma geral, podemos dizer que o valor e a importância de uma doutrina pode ser medida pela ênfase que a Bíblia dá a ela. Se a Bíblia dá ênfase à graça, então eu preciso dar ênfase também. Se a Bíblia dá ênfase sobre o pecado, eu preciso também confrontar o pecado, para entender que a graça vem para mostrar uma coisa para mim, para você. Você está aqui, mas você é de lá. Você nasceu do ventre de uma mulher, mas foi gerado primeiro do coração do Pai. Por isso, o apóstolo Paulo fala: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, ou seja, eu não faço o que eu quero, não vou para onde eu quero, eu tenho a marca dele em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe qual é o problema dessa geração? Ela conhece de muitas coisas, mas não tem uma experiência profunda com Deus. Muitas pessoas querem ter uma experiência profunda com Deus dentro da igreja, não que não tenha. Mas vou confessar uma coisa para você: as minhas maiores experiências espirituais, os maiores níveis de confronto, os maiores níveis de aprendizado, os maiores níveis de despertamento, de destravamento, não aconteceram comigo na igreja, aconteceram comigo na intimidade, aconteceram comigo num lugar reservado. Porque Deus não pode falar grandes coisas no meio de um aglomerado de pessoas com muitas vozes se misturando à voz dele. Quem está aí? Ela é também a força transformadora por trás de quem nos tornamos e de tudo que somos capazes de fazer para Ele. Se a graça é tão destacada na Bíblia, devemos investir mais para conhecer mais, para que você possa descobrir o que ela faz. Quem está aí? Judas, não o Iscariotes, ele vai dizer assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados.
são pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. O que Judas entendeu? Judas, aquela última carta antes de Apocalipse, que não é o Iscariotes. Judas reconheceu a necessidade de exortar os irmãos para lutar pela fé. Por quê? Porque havia já, naqueles primeiros anos da fé cristã, ensinos que relativizavam a verdade do Evangelho. É muito comum hoje um pastor falar assim: o que tem? Nada a ver. Não, você pode. Não, está tudo certo. Não, você... E vai relativizando. Não, isso é relativo. Não, você é livre. Não, você pode fazer tudo que você quiser. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. E vai relativizando. Vai relativizando. E vai tornando a porta que era para ser estreita uma porta larga. Eu tive um sonho. E nesse sonho Deus me mostrava as mulheres falando que havia uma grande guerra que estava vindo em direção a nós. E as mulheres estavam desesperadas porque os homens estavam como que estivessem numa zona de conforto. E as mulheres então vinham e falavam entre si: quem vai poder resistir esse mal que vem entrando contra nós, deste inimigo que é feroz e perigoso? Eu ouvi as mulheres falarem isso e eu falava: mas o que nós homens estamos fazendo? Eu subia num muro pequeno e fazia uma proclamação e fazia um chamamento. Homens de todas as direções iam chegando e com as mãos erguidas, preparados para a guerra, se levantavam para um combate. Deus quer levantar homens cheios do Espírito Santo, homens que não ficam na dependência da mulher. Ah, não, deixa a saúde emocional dos filhos para a mulher, deixa a oração para a mulher, deixa a evangelização da casa para a mulher, e nós vamos baixando a guarda, porque nós pensamos assim: não, o Espírito Santo está aí e convence os nossos filhos. Mas vai usar você, vai usar a mim para isso. Não entregue a responsabilidade do teu sacerdócio na mão da tua esposa. Nós estamos em tempos difíceis. A graça sem compromisso não representa a realidade da palavra. A graça traz para mim e para você um compromisso com a família, um compromisso com os filhos, um compromisso com o casamento, um compromisso com a igreja, um compromisso com a sociedade, um compromisso com esta nação. A graça é para nos impulsionar a sermos homens cheios do Espírito Santo, a sermos mulheres cheias do Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos interpretar melhor a palavra e entender o que o Senhor quer de nós. Quando? Hoje, agora. Nós estamos num cenário político, querido, terrível. Eu quero falar um conselho ao teu coração, já que estamos falando da graça. Por muito tempo Deus nos cobriu, nos protegeu das ideologias satânicas deste planeta, que cercam a nação brasileira. Se eu e você, cheios do Espírito Santo, não entendermos o que está acontecendo nesta nação, você pode ter uma certeza: isto vai entrar dentro das casas, das famílias e das igrejas. Porque alguém que fala que abortar é normal, querido, isto é satânico. Alguém que acha que o homossexualismo é normal, isto é satânico. Alguém que acha que todo mundo usar droga é normal, isto é satânico. A graça também nos desperta para entender o que está acontecendo nesta nação.
E eu finalizo dizendo para você: a graça traz para nós um nível de compreensão e compromisso com a verdade. A verdade precisa ser absoluta na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Eu não posso permitir que os youtubers da vida doutrinem o caráter dos meus filhos. Eu não posso permitir que a escola estabeleça valores morais, éticos e espirituais para os nossos filhos do jeito deles. Deus precisa estabelecer 3 pilares na nossa vida: o pilar do conhecimento, da intelectualidade, o pilar moral e o pilar espiritual. Nós precisamos nos erguer, nós precisamos orar, nós precisamos buscar conhecer, nós precisamos ser resilientes para resistir às forças espirituais que estão à porta. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Se essa nação for dominada pela ideologia comunista, a sua família será atacada de dentro para fora e não haverá como resistir. Eu e você precisamos ter um compromisso com a verdade, e a graça nos faz corajosos, porque nós estamos numa nação em que o certo vira o errado, em que o errado está certo. Mas a graça nos confronta a dizer: ei, está na palavra? Não está, então está contra a vontade de Deus. Vamos nos colocar de pé. Lá em Apocalipse tinha os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os homens que relativizavam a verdade de Cristo. Eles ensinavam que a liberdade em Cristo era a liberdade para você fazer o que você bem entendesse. Os nicolaítas eram malignos, e o espírito dos nicolaítas estão aí para transformar verdades em mentiras. Ainda dá tempo da igreja entender que a graça de Deus, ela está aí para nos dar resiliência, força para resistir o mal. Por que a gente precisa da graça? Porque o pecado é uma fraude. Ele vai levar você mais longe que você gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo de que você gostaria de ficar, e vai custar mais caro do que você poderia pagar. Na cruz, sua cédula de dívida foi encravada. Por quê? Para dar a você a possibilidade de uma nova vida em Cristo Jesus. Não relativize a fé. A vida moral da igreja precisa estar alinhada com a Bíblia. Se roubar é pecado, então roubar é pecado. Se adulterar é pecado, então adulterar é pecado. Se fornicar é pecado, então fornicar é pecado. Ah, mas eu sou de Cristo, mas aí a graça, sabe? Aí eu vou e peco e está tudo certo. Os nicolaítas faziam isso. Não, Jesus morreu por nós, agora está tudo certo, a gente pode fazer o que a gente bem entende. Você vê esses jovens andando na rua, de 2 em 2. Existe uma regra para esses jovens mormons, que é a seguinte: caminha, evangelizem por um tempo, e aí depois você está livre para você fazer o que você bem quiser da sua vida. Um mormon pode ter 10 mulheres se ele quiser, depois que ele evangelizou, depois que ele andou por aí. Doutrina dos nicolaítas.
Um mórmon, o que ele faz? Nós sabemos com a fé cristã que o batismo tem que ser por consciência. Eu sei que eu sou pecador e eu vou de encontro ao batismo para a regeneração, para dar um passo de transformação. Os mórmons, sabe o que eles fazem? Depois que alguém morre, o cara morreu com a vida destruída, cheio de prostituição, de droga, aí sabe o que eles fazem com o morto? Pega o morto e batiza o morto. Sabia disso? Mas o que eles têm na mão? Uma Bíblia. E transformam verdade em mentira, sofisma. O diabo é como... A Bíblia fala que o diabo é como um anjo de luz. E ele vem para tentar enganar inclusive os eleitos de Deus. Quem está aí? Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça. Pai, nessa noite, nós te pedimos perdão por muitas vezes as nossas argumentações gritarem mais alto do que o nosso arrependimento. Quantas vezes, Pai, por causa da graça, nós fazemos tudo errado e pensamos, não, no domingo eu vou lá e me conserto. Nós erramos, nós pecamos, prostituímos, nos drogamos, bebemos, fornicamos e depois dizemos, não, a graça, ela está aí para perdoar os meus pecados. Quantos argumentos você tem usado para se manter no pecado? Na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, na cocaína, na maconha, na fornicação, que é sexo entre jovens solteiros. Quantas vezes o Espírito Santo te compeliu a um arrependimento e você veio com argumentações? Quantas vezes você, assim como Sansão começou a abusar da graça. Mais uma vez o Espírito está comigo, mais uma vez o Espírito está comigo. Mas houve um dia que no colo de Dalila não houve mais remissão para o pecado de Sansão, e os filisteus vazaram os seus olhos e colocaram-no numa moenda, andando em círculos, aprisionado num palácio. Você não é um prisioneiro do passado, você não é um prisioneiro do pecado, você não é um prisioneiro da tua própria escolha. Jesus Cristo te deu a possibilidade de ser uma nova criatura. Jesus Cristo te chamou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim como Epáfras confrontou a igreja de Colossos, debaixo de uma autoridade apostólica do apóstolo Paulo, eu venho hoje para falar ao teu espírito: não abuse da graça de Deus. Ah, mas Deus me perdoa. Claro que Ele perdoa, mas existe um limite. Eu conheço bons homens que abusaram da graça e não tiveram a possibilidade de salvar-se. Você está aqui nesta noite para fazer uma escolha. Você está aqui hoje, querido. Jesus Cristo te libertou. Então não dê liberdade ao pecado para se tornar prisioneiro de novo. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a carta à igreja, ele fala: o pecador, o perdedor, torna-se escravo do vencedor. Todas as vezes que você cede, você está se tornando cativo de Satanás. Todas as vezes que você erra,
que você não se compromete com o seu arrependimento, porque arrependimento precisa produzir frutos. A graça de Deus não é permissão para pecar livremente, é capacidade para suportar, é capacidade para resistir o pecado. Você não foi batizado com o Espírito Santo só para orar em línguas, mas para edificar o teu espírito. Em nome de Jesus, eu te faço um convite nesta noite. Vença aquilo que tem te vencido. Há pessoas aqui que Deus falou: meu coração, ao meu espírito, filho, eram para estar mais longe, eram para ter chegado mais longe, mas ainda estão presos no pecado, na maledicência, na prostituição, na pornografia, no vício, na bebedice. Ainda estão presos no passado, na falta de perdão. Eu não sei aonde você se enquadra, mas sem um arrependimento genuíno não haverá perdão para os seus pecados. Pare de argumentar e passe a se arrepender dos seus maus caminhos. O salário do pecado é a morte. Ananias e Safira mentiram a Pedro, o apóstolo Pedro, pensando: vamos mentir para ele, está tudo certo, estamos na graça. Aí vem um e mente e cai morto, vem outro e mente para Pedro e cai morto, porque não mentiram a Pedro, mentiram ao Espírito. A graça é o ambiente que Jesus disse àquela mulher pega em adultério: vai e não peques mais. Jesus perdoa aquela mulher e dá a ela uma direção da graça. A graça te perdoa, mas você decide não pecar mais. A graça te dá força para não pecar, mas você decide pecar ou não pecar. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu não sei ainda o que aprisiona você. Um desejo carnal, um desejo sexual, um vício, um passado, uma vida dupla. Mas o Senhor te chama a um verdadeiro arrependimento nesta noite, porque o que Ele vai fazer na tua vida é poderoso. Você não tem ideia do que o céu quer fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. O que Deus precisava fazer, Ele já fez. O que Jesus tinha para fazer, Ele já consumou na cruz. Mas agora é a sua vez de resistir ao pecado, de parar de argumentações, de não ser como os nicolaítas, de usar a tua salvação para fazer o que você bem entende. Fala com o Espírito Santo. Não é você estar na igreja, é você ser a igreja. É você viver em novidade de vida, experimentar a graça de Deus, que te faz forte, que te faz ser igreja, que te torna noiva de Cristo. Arrependei-vos, diz o Senhor. Arrependei-vos, porque ainda dá tempo. Mas Ele volta, Ele vem, e Ele precisa encontrar uma noiva sem mácula, sem rugas. Epáfras mudou a realidade de um povo, porque ele insistiu que o povo conhecesse a palavra. Quantas vezes alguém fala para você: você está indo para a igreja, para quê? Vamos curtir, vamos viver a vida doidado. Ei, querido, nós fomos comprados por um preço. Não relativize aquilo que aconteceu na cruz pela tua vida. Ele morreu, a
absolutamente, para que esta graça te dê autoridade contra o pecado, para que esta graça te convença do juízo, da justiça e do pecado. Eu não sei como está a tua vida, mas Ele sabe. Se você está aí na internet, se você está aqui na igreja e precisa mudar de vida, esta é a tua chance. Os céus reagem em teu favor nessa noite, por causa da graça estabelecida. Essa palavra não é uma palavra de condenação, essa palavra é uma palavra de vida eterna. Essa palavra é uma palavra de confronto, para que você seja mais parecido com Jesus e menos parecido com Adão, mais parecido com o céu e menos parecido com esta terra. Eu não sei o que você fez, mas eu sei o que Jesus fez. E o que Ele fez te dá a oportunidade de ser feito filho de Deus. Eu não sei o tamanho do teu erro, do teu pecado, mas eu sei o tamanho do amor dele pela tua vida. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à destra do Pai, intercede por mim e por você. Não existe pecadinho e pecadão, mas existe um Deus que pode perdoar pecados, mas precisa haver um verdadeiro arrependimento. Há uma unção de perdão nesta noite, há uma unção de remissão nesta noite. Eu sinto uma unção de remissão nesta noite, uma unção que nos livra da garra do pecado, uma unção que quebra o jugo de Satanás, uma unção que nos liberta, uma unção que nos cura, uma unção que nos faz resilientes, uma unção que nos faz resistir ao pecado, a nos sujeitarmos a Deus, para que o diabo fuja por 7 caminhos. Você é dele, você é de Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço, não pode ser barato. O que custou tão caro para Deus?